Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Nós estamos seguindo uma série de exposições desse Evangelho, especialmente para aqueles que nos visitam. Estamos, domingo após domingo, nos cultos da noite, contemplando o ministério de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo nesse Evangelho, no segundo Evangelho do Novo Testamento. E hoje estamos inaugurando o capítulo 5. Louvado seja Deus por isso, que Ele tem nos conduzido nessa jornada, tem falado ao nosso coração e, pessoalmente, tem sido muito proveitoso para mim. Eu sou grato a Deus pelo quanto Ele tem feito, creio que também aos irmãos, contemplar a beleza de Jesus, ver aquilo que Ele veio fazer e nós sabemos, cumpriu de maneira perfeita, cumpriu de maneira completa para o nosso benefício, para a nossa salvação, para a salvação de todo o povo e também para a glória do Senhor. Louvado seja Deus por isso. A nossa pregação de hoje, a nossa meditação hoje fica no capítulo 5. Nós encerramos o capítulo 4 na semana passada e nós leremos hoje do versículo 1 até o versículo 20, tá certo? É um trecho um pouco longo, certo? Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20. Trata-se de uma história muito interessante, uma passagem em que temos muitos aprendizados, muitas lições para a nossa vida, são muitos focos, muitos personagens. Nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração. Nós vamos ler, depois oramos mais uma vez, pedindo a graça do nosso Deus. Você, por favor, abra na sua Bíblia também, apesar de estar aqui projetado ao meu lado, mas abra na sua Bíblia, acompanhe a leitura e deixe a sua Bíblia aberta, porque vamos voltar ao texto com frequência. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com fé e com alegria. Diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite, de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu.
Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Até aí a palavra do Senhor. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor fale aos nossos corações na meditação, na pregação da palavra. Oremos. Senhor Deus bendito, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós. E agora, Pai, com o desejo de termos o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir a pregação da palavra e guardá-la em nosso coração. Não nos deixes, Pai, desperdiçar esse momento. Não nos deixes, Pai, ouvir a Tua palavra e deixar que ela se vá. Pelo contrário, que possamos guardá-la em nosso coração, que possamos ouvir com reverência, com atenção. É a palavra de vida eterna para nós. Estamos ouvindo sobre o Evangelho do Senhor. Por isso eu te peço, por mim, que irei pregar, te peço por cada pessoa que está aqui, que terá essa tarefa, Pai, tão honrosa de ouvir com atenção a pregação. E eu te peço que o Senhor nos ajude, nos encha do Teu Espírito Santo e que possamos ser alimentados pelo pão que vem do céu, pelo pão espiritual, que é a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Eu não sei se você conhece uma história que é muito famosa, de um livro que foi escrito no século XIX, mas ficou muito famoso por causa de uma peça de teatro, um musical, e depois, mais famoso ainda, creio eu, por causa de um filme recente, se chama Os Miseráveis. Eu gosto demais. É uma história que cativa o meu coração, especialmente porque é uma história que, no seu enredo, nos seus personagens, nos fala da misericórdia que somente o Senhor pode nos dar. É a história de um homem, se passa na França, tá certo? Pouco depois ali da Revolução Francesa, e um homem chamado Jean Valjean. Ele começa a história preso. Nós não sabemos bem há quanto tempo ele está lá, mas ele perdeu a conta. Ele diz: eu fiquei aqui 5 anos, porque eu roubei um pedaço de pão. Fiquei preso. Mas o resto, eu nem sei quanto tempo mais, né, porque eu tentei fugir. Eu não consigo sair dessa condição. Mas em determinado momento, ele recebe a sua liberdade, uma liberdade condicional ainda, mas a primeira cena diz que ele pode sair daquela prisão. E ele faz isso. Ele pega os seus documentos, pega ali a sua roupa do corpo e vai para a rua. Acontece que fora da prisão, se na prisão estava difícil, fora da prisão parece que ainda continua difícil, porque ele não encontra emprego, ele não consegue se abrigar em lugar nenhum, porque quem é que quer acolher um homem numa situação tão triste, tão deplorável como aquele homem? E é interessante que, em determinado momento, depois de receber vários nãos, várias portas fechadas, de não encontrar de fato lugar naquela sociedade, ele chega no meio de uma tempestade e se abriga em uma igreja. Ele entra, é recebido pelo bispo, né, o líder ali daquela paróquia, e ele recebe comida, recebe uma cama para dormir, mas ainda assim você acredita que aquele homem, o Jean Valjean, o personagem principal, no meio da noite, ele viu alguns materiais, né, de prata que estavam ali naquela igreja e ele rouba. E ele pega e vai escapando. Ele não consegue fugir por muito tempo, porque ele é pego, é trazido ao bispo dizendo: está aqui aquele homem que roubou a sua prata, roubou todas aquelas coisas que estavam aqui guardadas na igreja, aquele tesouro. E aí o bispo diz: mas eu tinha dado a ele. E você esqueceu isso aqui. É o principal, e você deixou. Ele ainda acrescenta um pouco mais aquele tesouro. Aquela misericórdia
demonstrada àquele homem miserável transforma a vida dele. E a partir dali, ele sai daquele local e ele vai viver uma vida nova, vai viver uma vida diferente, se torna um homem honrado, honesto, respeitado na sociedade, né? A história dá um pulo e é muito interessante como esse homem, que uma vez foi prisioneiro, mas que foi alvo da misericórdia, ele passa agora a tratar os outros com misericórdia. A história é muito interessante, mas para não contar o filme todo aqui, é um filme longo, existe um outro personagem nessa história, um tipo de inimigo do Jean Valjean, que é chamado Javert. Era o guarda da prisão, um homem da lei, impecável, um cumpridor da lei. E ele gasta a sua vida indo atrás daquele ex-prisioneiro que descumpriu a sua liberdade condicional. E aí esse homem, ele é uma representação de alguém que não vive de maneira misericordiosa. E é muito interessante, irmãos, como esse mesmo homem, aquele que quer trancar de novo o Jean Valjean nas grades, em um momento, né, eu não quero estragar a sua experiência, caso você vá assistir, né, alguns irmãos certamente já assistiram, mas em um momento, a vida desse guarda está nas mãos do Jean Valjean. Era um momento de vingança, era um momento de prestação de contas. E aí é maravilhoso nós vermos o que a misericórdia faz na vida de um homem. Um homem que foi alcançado pela misericórdia, ele pode ser também instrumento de misericórdia na vida de outras pessoas. Maravilha, irmãos. Recomendo o filme, tá certo? É um filme muito interessante e que certamente pode nos fazer pensar mais como o evangelho nos alcançou, porque todos nós somos miseráveis. E aí você deve estar se perguntando, por que eu comecei falando sobre esse filme, sobre essa história, num texto que fala sobre uma possessão demoníaca, sobre um endemoniado, uma história tão interessante que nós temos no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. É porque, irmãos, é sobre misericórdia que nós vamos falar nessa noite. Nosso desejo aqui é podermos ver como o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para revelar, para demonstrar, para dar a sua graça, a sua misericórdia, a sua compaixão, aquilo que nós não merecemos e que em Cristo Jesus recebemos. E como nós lemos em Efésios capítulo 2, isso com certeza não vem de nós. É dom, é presente, é graça de Deus. Olhando para esse texto, irmãos, nós vemos, né, nós estamos num momento muito interessante do Evangelho de Marcos. Na semana passada, completando o capítulo 4, nós vimos um milagre acontecer. Terminou aquele trecho em que Jesus conta uma série de parábolas. Ele ensinou a parábola do semeador, a parábola da candeia, outras parábolas da semente de mostarda, aquele homem que planta uma semente e vê ela crescer sem que ele faça nada para que isso aconteça. O Senhor Jesus está ensinando sobre o seu reino. E nós vimos que, a partir do texto que nós vimos na semana passada, Jesus agora está demonstrando a autoridade dele. E ele faz isso por meio de uma série de milagres. Ele já acalmou a tempestade no final do capítulo 4, ou seja, Jesus Cristo é aquele que tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação, sobre tudo que ele mesmo criou ali. Ele demonstra isso ao acalmar aquela tempestade. Aqui nós vemos nesse texto que Jesus Cristo mostra, ele revela que tem poder, tem autoridade também sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, sobre o reino das trevas. Vamos falar bastante sobre isso hoje. Mas na frente, no próximo texto, nós vemos como Jesus Cristo também nos revela ter poder e autoridade sobre as enfermidades, ao curar aquela mulher que estava há 12 anos sofrendo com aquela doença, com o fluxo de sangue. E finalmente, nós vemos que Cristo tem poder sobre a vida e a morte, ao ressuscitar a filhinha de Jairo naquele momento. Então vemos que claramente
o evangelista, né, Marcos, ele coleciona esses momentos para nos mostrar a autoridade de Jesus Cristo. Uma autoridade que não encontra rival, uma autoridade que não encontra obstáculos. Louvado seja Deus, porque esse é o Cristo que nos alcançou. Aquele que está assentado num alto e sublime trono, reina sobre todas as coisas. Esse é o meu Senhor, é o Senhor da sua vida. É interessante nós vermos também, né, já que olhando para o contexto desse texto aqui, na semana passada nós deixamos Jesus e os seus discípulos em uma viagem. Eles estavam atravessando o mar da Galileia, fizeram isso de barco, encontraram uma grande tempestade no meio, mas eles estavam atravessando para chegar na outra margem. Saindo ali de Cafarnaum, que é uma cidade judaica, certo? Na região dos judeus, ali na região da Galileia, eles estão atravessando o mar da Galileia para chegar em uma região de outros povos, em cidades, em locais que não tinham uma maioria judaica. Ou seja, eram pessoas que não conheciam o Antigo Testamento, eram pessoas que não tinham contato com a adoração do Deus verdadeiro, eram pessoas pagãs, eram pessoas que estavam vivendo de acordo com os seus deuses, de acordo com as suas leis, de acordo com a sua religião. Mas é maravilhoso nós vermos que o Senhor, de maneira deliberada, né, intencional, ele diz: nós vamos passar para a outra margem. E assim nós vemos Jesus Cristo, junto dos seus discípulos, ele naquele barco, outros barcos estavam ali seguindo, e eles atravessam o mar para chegar numa região de pessoas que não conheciam a palavra. É uma viagem missionária. Jesus, ele tem propósito também para esses povos. Eles vão para uma região chamada Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Eram 10 cidades que tinham um acordo, né, se organizavam de maneira conjunta. Não eram cidades judaicas, era uma província diferente, mas é para lá que Jesus foi. E aí nós começamos o nosso texto. Nós vimos, é claro, que esse texto ele fala de uma possessão demoníaca. Uma possessão demoníaca muito característica, né? Cheia de detalhes, cheia de informações que são dadas no próprio texto. Mas, como eu disse, o nosso foco aqui, né, já falamos sobre a realidade do reino das trevas, já falamos sobre a postura de Cristo em relação a esse reino em alguns outros textos do livro de Marcos. Afinal, ele mesmo já foi acusado de estar do lado de lá, né, de expulsar demônios em nome de Beelzebu, em nome do maioral dos demônios. Já falamos bastante sobre isso, mas eu quero focar aqui, irmãos, tendo como contexto a possessão demoníaca, que o texto nos relata, mas falar de uma maneira mais ampla sobre como Jesus Cristo veio dar a misericórdia que somente Ele pode dar. A misericórdia que só Cristo pode dar. Esse é o nosso tema dessa noite. Tá certo, irmãos? Nós primeiro encontramos no início do texto, antes de falarmos de misericórdia, antes de falarmos de demonstração de compaixão e da graça de Cristo, nós temos que olhar para a situação miserável que esse homem tinha e como ela é relatada aqui nesse texto de maneira muito clara, cheia de detalhes. Veja, a partir do versículo 1. Nós lemos que Jesus chega à outra margem, junto com os seus discípulos, numa terra dos Gerazenos. Versículo 2. Ao desembarcar, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E aí o evangelista gasta muito tempo agora descrevendo como era o dia a dia desse homem possuído por demônios. O que é que nós lemos? Primeiro, versículo 3. Ele vivia nos túmulos. Ele morava nas sepulturas. Hoje, a gente tem, né? Você pegar né, ninguém gosta, né, de um cemitério, né? Tem gente que nem vai, né? Tem gente que nem, não gosta não de ir, porque é uma sensação ruim, né? E hoje os nossos cemitérios, né, são organizadinhos, né, loteados. Imagina naquela época. Eles pegavam cavernas, pegavam locais que eram isolados da vida da sociedade e depositavam ali os seus corpos.
os seus mortos. E esse homem gostava de viver lá. De repente você nem entra no cemitério, esse homem era a casa dele. Essa era a situação, ou seja, era um homem que estava acostumado com a realidade da morte, como se tivesse prazer nessas coisas, isolado da sociedade. Ele vivia nos túmulos. O versículo 3 diz também que ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque quando prendiam ele, ele mesmo arrebentava essas correntes, as correntes e as algemas eram despedaçadas e ninguém podia dominá-lo. Certamente você já ouviu relatos de possessão demoníaca, e é muito comum desses relatos ser comentado sobre uma força sobre-humana que essas pessoas elas demonstram. É o caso aqui. Ninguém podia amarrar esse homem, ninguém podia prendê-lo, ninguém poderia subjugá-lo, porque ele vencia a todos. Por isso, certamente era um homem perigoso, um homem que vivia isolado. É interessante, e aí se você puder comparar depois, quando chegar em casa, no Evangelho de Mateus, Mateus ele narra 2 endemoniados aqui, certo? Lucas e Marcos falam de um só, Mateus 2. Como é que a gente resolve isso, certo? Não quero gastar muito tempo, né? De maneira muito clara, onde tem 2, tem 1, né? Não tem contradição aqui. Mas quando Mateus diz que 2 endemoniados vêm falar com Jesus, nos dá a entender que esse não era um caso isolado. Ele não era o único que estava ali. Pelo menos 2 estavam nos sepulcros, ali naquela situação, vivendo isolado. Precisamos lembrar, estamos falando de um povo pagão, distante, que não conhecia a palavra do Senhor. Um povo que sem Cristo estava no escuro, estava fora da aliança, como nós lemos lá em Efésios, sem Deus no mundo, sem esperança. Sabemos que antes de Cristo, as nações estavam entregues ao poder de Satanás. Vemos aqui uma demonstração disso. Esse homem, ele está preso. Aliás, ele não poderia ser preso, né, na verdade. Ele quebrava as correntes e ele andava, nos diz assim o versículo 5, sempre, seja de noite, seja de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Essa era a triste situação desse homem. Um homem que certamente estava no fundo do poço. Espiritualmente falando, as pessoas olhavam para ele e diziam, não tem jeito, não tem o que fazer. Nós tentamos de tudo, mas deixa ele lá. Ele estando fora das nossas cidades, não perturbando o caminho, não perturbando as nossas famílias, nós o entregamos. Essa era a situação terrível desse homem. Perceba, irmãos, até que ponto pode um ser humano chegar debaixo da opressão de Satanás? É triste, né? A Escritura ela é muito honesta, ela é muito sincera ao nos revelar a realidade desse reino das trevas. Ele, né, e é interessante como esse reino ele entra em um tipo de revolução quando Jesus Cristo aparece na cena, de maneira que Jesus Cristo todas as vezes encontrava com essas pessoas. E aí a gente pode dizer, mas isso acontece ainda? Nós temos os relatos. Nós não devemos, irmãos, ignorar a realidade desse reino. Na criação criada por Deus, caída em pecado por causa da desobediência, nós precisamos compreender. Existe um mundo espiritual que se opõe às coisas de Deus, que se opõe à adoração, à lei, à palavra, e quer destruir, perverter a boa criação do Senhor. Nós não devemos ignorar essa realidade. É ingenuidade pensarmos que essas coisas não existem. O autor C.S. Lewis, ele, naquele livro dele, né, que é muito interessante,
Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele, né, um livro todo escrito como se fosse um demônio, ensinando um demônio estagiário, né, um demônio mais novo, a fazer o seu trabalho de demônio, né, a tentar, a oprimir. E ele diz, olha, certa vez, né, o demônio menos experiente, ele diz, eu preciso aparecer para ele, né, eu preciso aparecer para o meu, ele chama de paciente, a pessoa que eu estou cuidando, né, que eu estou atormentando. Aí ele diz, não apareça não, porque no dia que você aparecer, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar na igreja. Ele vai entrar na igreja para tentar se livrar. Não apareça não, deixe ele pensar que essas coisas não existem. Olha que interessante. É ingenuidade ignorarmos a realidade desse mundo espiritual. Mas louvado seja Deus que a palavra de Deus ela é muito honesta, sincera, ao nos falar dessa realidade. Uma realidade triste, trágica, que nos mostra, que nos revela a que ponto um homem pode chegar sem o Senhor. De fato, irmãos, Satanás e seus demônios, eles querem a bagunça, eles amam o caos, a desordem, eles querem exatamente o contrário daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor ama. Se o Senhor é o Deus da vida, eles querem a morte. Se o Senhor é o Deus da ordem, eles querem o caos. Se o Senhor é o Deus que traz a alegria, eles querem a tristeza. Eles querem tudo ao contrário, eles querem tudo em perversão à vontade do Senhor. Perceba como a vida desse homem estava colocada de cabeça para baixo. O Senhor nos criou para estarmos vivendo em sociedade, podermos confraternizar uns com os outros. Esse homem vivia isolado. O Senhor nos criou para estarmos desfrutando da vida que Ele mesmo nos deu. Ele parecia ter prazer na falta de vida, na morte. Essa, irmãos, é uma demonstração da situação miserável que um homem pode chegar sem Cristo. E aí, de repente, você pode estar pensando no coração, coitado, que triste, que situação. Mas ainda bem que isso é isolado, né? Um caso é um ou dois, não acontece tanto. Nós precisamos compreender, irmãos, e aqui eu gostaria de ser bastante sensível em relação a isso. Nós precisamos compreender que talvez nós não precisemos chegar a extremos como esse. É um caso extremo, é um caso dramático realmente, como nós vamos ver mais para frente. Mas precisamos compreender que todas as pessoas vêm a esse mundo debaixo da influência de Satanás. Perceba como nós lemos em Efésios capítulo 2. Como Paulo nos escreve, como ele diz que nós estávamos sem Cristo, mortos em nossos delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo, seguindo o curso, né, debaixo do poder dos principados do reino espiritual. O que é que ele quer dizer? Seguindo o poder dos demônios mesmo. Essa é a realidade, irmãos, e precisamos compreender isso com muita clareza. Uma pessoa que não está em Cristo, ela está seguindo o curso de Satanás. Isso pode parecer algo muito duro de ser dito, mas é algo que deve abrir os nossos olhos, principalmente para compreendermos, em primeiro lugar, o tamanho da graça de Cristo ao ter nos retirado desse reino das trevas. Estávamos mortos e Ele nos deu vida. É somente a graça do Senhor, irmãos. Somente a misericórdia do Senhor que se coloca entre nós em uma vida completamente entregue a Satanás. Não é a nossa força, não é a nossa cultura, não é aquilo que o homem pode fazer, produzir, a sua inteligência, a sua bondade natural. Não é que pode nos livrar de estarmos completamente debaixo do império das trevas. Somente a graça do Senhor, como nós vamos ver aqui, que coloca um freio, coloca uma coleira em Satanás e seus demônios, que nos impede de estarmos completamente à mercê de Satanás.
somente a graça do Senhor. E em segundo lugar, compreender essa realidade, ela deve nos encorajar evangelisticamente. As pessoas que nós conhecemos, que amamos, que não estão em Cristo Jesus, e precisamos de compreender isso de maneira muito clara, infelizmente estão do mesmo jeito que nós estávamos, mortas em seus delitos e pecados, seguindo o curso de Satanás. Isso deve encher o nosso peito de coragem, de urgência, para proclamarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar pessoas, para retirar pessoas das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Essa era a situação desse homem, irmãos. Uma situação terrível, dramática, é um extremo aqui, mas eu quero que você saia daqui dessa noite compreendendo que essa realidade era também a realidade que me descrevia antes que eu fosse liberto pelo Senhor. Era a realidade que te descrevia antes de Cristo entrar na sua vida e alcançá-lo com a sua misericórdia. É a realidade que descreve pessoas que estão aí sedentas, precisando de ouvir o Evangelho da graça do nosso Deus. Essa é a situação desse homem, uma situação miserável. É a situação do homem sem Cristo. Mas louvado seja Deus que Jesus Cristo entra nessa história. Precisamos compreender que Jesus ele atravessou o mar unicamente para tratar com esse homem. A gente leu mais na frente que ele vai ser expulso, né? Ele vai ter que voltar. Então, à luz do contexto aqui, Jesus atravessou o mar da Galileia, sofreu uma tempestade pelo caminho, unicamente para lidar frente a frente com esse homem. E depois voltou. Depois voltou para casa. Louvado seja o Senhor. Porque temos, irmãos, nesse texto uma demonstração ímpar, poderosa e gloriosa da misericórdia do Senhor Jesus. Nós lemos aqui a partir do versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. E aqui nós temos um diálogo muito interessante. O endemoniado se prostra diante do Senhor. Parece uma cena de adoração, parece uma cena de alguém que está se rendendo aos pés de Cristo. Mas sabemos, ele está fazendo isso sob a influência dos demônios. O que é que ele fala? O que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo. Veja, ele se prostra, ele está agindo como um crente e está falando como crente, né? A confissão de fé dele é perfeita. É Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Aqui nós precisamos compreender uma coisa, irmãos, importante. Os demônios, eles têm consciência de quem Cristo é. Têm consciência da sua identidade. Têm consciência da sua autoridade. Têm consciência do seu poder. Sabem que estão lidando com um poder que é muito mais elevado. É com reverência que esse demônio chega adiante de Cristo. Ele se curva, ele se prostra, ele fala com palavras elogiosas, respeitosas. O que o Senhor quer comigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E ele faz um pedido. Peço que não me atormente. Interessante esse pedido desse homem endemoniado aqui. Veja, os demônios aqui, eles têm a clara compreensão que Jesus Cristo tem poder de atormentá-los. O outro evangelho, ele nos diz, e é muito interessante, no evangelho de Lucas, no evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 29, veja o que está escrito lá. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo, eles tinham a compreensão de que vai existir um tempo em que eles serão atormentados por Cristo. Os demônios sabem disso. Eles sabem que eles têm data de validade. Sabem que o tempo está
correndo e que a cada segundo que passa eles estão mais próximos do juízo. Eles estão mais próximos daquele tempo em que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre para tormento eterno. Os demônios têm essa compreensão. E precisamos compreender isso, irmãos. Essa realidade do juízo de Deus. Infelizmente, nós somos mal educados pela nossa cultura, né, pelo nosso senso comum, sobre a realidade do inferno. E é interessante isso. Normalmente, é muito comum a gente ver isso em filme, em representações, ou até em histórias. Quando as pessoas falam sobre o inferno, falam de um lugar em que Satanás está onde? Está no trono, né? Está sentado num trono, né? Ali espetando as pessoas, né? Com um tridente. Mas, irmãos, o testemunho bíblico nos diz que quem mais vai sofrer no inferno é Satanás e seus demônios. O inferno é lugar de tormento para eles. É lugar de justiça. É lugar de prestação de contas. Quem vai estar sentado num trono no inferno é Cristo. Porque Cristo é Senhor no inferno. E ali Deus estará com a sua presença. Deus estará com a sua justiça. Deus estará com a sua ira contra a rebelião, contra esse reino das trevas. E esses demônios, eles compreendiam também essa doutrina. O que temos nós contigo, Senhor? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O Senhor veio nos atormentar, conforme diz Mateus, antes do tempo. Não está cedo, não. Não vai ter o tempo lá na frente, não vai ter o grande dia, o juízo final, em que aí sim o Senhor vai nos atormentar, mas está longe, não? Eles sabiam, irmãos, dessa realidade. E aqui, irmãos, nós vemos como, já que estamos falando sobre misericórdia de Cristo, a misericórdia que Cristo demonstra na vida desse homem, que está aqui possuído, não por um, mas por muitos demônios. Ela é uma misericórdia que é revestida de autoridade. Olha que maravilha! A misericórdia de Cristo, a misericórdia do Senhor, ela é sempre soberana. Jesus Cristo, ele não veio para esse mundo para ser solidário, como muitas vezes a gente é por causa das nossas limitações. Podemos até dizer, meu irmão, eu queria tanto te ajudar, mas eu não posso. Eu queria fazer até mais, mas tenho os meus problemas também, né? De repente uma ajuda financeira, né? É muito comum essa frase, a gente ouve e entende a sinceridade. Eu queria te ajudar mais, mas eu estou limitado. Ou de repente eu também preciso de ajuda. Essa não é a misericórdia de Cristo. A misericórdia de Cristo, ela é autoridade, ela é soberana. Ele não encontra obstáculos. Então perceba, esse homem estava oprimido por um grande poder. Estava oprimido por milhares de demônios, como nós lemos aqui. Mas a misericórdia de Cristo, ela sempre vence. A misericórdia do Senhor, ela é maior. Ela é poderosa. Ela chega impactando a vida deste homem, de maneira que até os demônios se curvam diante do Senhor Jesus. É exatamente isso que está acontecendo. Nós não temos aqui uma briga de igual para igual. Nós não temos aqui um debate, uma discussão entre Jesus e os demônios. Nós não temos uma batalha aí que a gente diz assim, que vença o melhor. Vamos ver quem vai ganhar. Não. Nós estamos vendo um homem possesso, reconhecendo quem está no comando. E quem está no comando é o Senhor Jesus. De maneira que esse homem, ele se prostra, ele proclama a identidade e a autoridade de Jesus e ele faz o quê? Ele pede. Ele suplica. É interessante como esse demônio ele pede muitas coisas. É exigente. Ele pede primeiro no versículo 7. Peço-lhe que não me atormente, como nós já vimos. Jesus, ele está ali ordenando que o espírito imundo saia desse homem.
E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante no versículo 9. Jesus lhe pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Permita aqui um comentário, um parêntese sobre essa pergunta de Jesus. Somente aqui, na Bíblia toda, nós vemos alguém perguntando o nome de um demônio, certo? Somente aqui. E a gente se pergunta, por quê? Por que Jesus perguntou? Alguns tentam responder essa pergunta pegando emprestado uma mentalidade meio pagã, meio mística, que os antigos tinham, de que quando você sabe o nome de alguma coisa, você tem autoridade sobre ela. Não é? Imagina assim um cachorro, né? Você chama o cachorro pelo nome, ele vem, né? Ele obedece. Pelo menos um bom cachorro, né? Um cachorro bem treinado. Tem cachorro que não funciona assim. Mas os antigos tinham esse entendimento, né? Uma mentalidade pagã. Se você sabe o nome de um espírito, esse espírito se submete à sua vontade. E aí muitos diziam, Jesus perguntou o nome do demônio aqui para que ele tivesse poder sobre ele. A isso a gente pode responder. E Jesus precisa de alguma coisa para ter autoridade? Jesus precisa de alguma coisa, de algum artifício, de alguma mágica para poder ter autoridade sobre alguma coisa? Não, ele é Deus. Ele tem autoridade por quem ele é, por sua própria natureza. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Criador de tudo. Todas as coisas estão debaixo do seu domínio. Mas por que Jesus perguntou o nome desse demônio? Afinal, ele não fez isso em outros lugares. Essa não é a prática normal. Mas Jesus sabia da realidade espiritual desse homem. Sabia da realidade trágica, dramática que esse homem estava passando. Sabia que esse homem estava possesso de muitos demônios. E ele responde, é legião. Legião era o nome de um destacamento do exército romano. O número correto é 6.000. 6.000 soldados formavam a legião. É claro que a gente não pode dizer claramente que esse homem estava possesso por 6.000, né? Parece ser aqui mais seguro dizer que é uma forma de falar. Né? São muitos. É um exército, é um conjunto de demônios, certo? E aí, de repente, você pode estar perguntando, isso é possível? Nós estamos lendo aqui, né? Em outros textos na Escritura, nós lemos também que isso acontece em algumas situações. Por exemplo, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 9, é dito de Maria Madalena que Jesus expulsou quantos demônios dela? 7 demônios, né? Mais de um aí. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 45, o Senhor Jesus também afirma, ele ensina que um homem que tem o espírito imundo, né? Quando o espírito imundo sai do homem, ele vai vagar por aí e depois ele tenta voltar. E se ele encontra a casa vazia, ele faz o quê? Ele chama mais 7 para estar ali com ele. Né? Então, Jesus nos fala dessa realidade espiritual, né, nos mostrando a possibilidade de uma pessoa estar possessa por mais de um demônio ao mesmo tempo. E esse homem em específico estava com uma legião de demônios. Jesus pergunta, irmãos, podemos afirmar isso, para, primeiro, tornar evidente a situação daquele homem, para mostrar quão trágica era a situação espiritual daquele homem. E segundo, quanto maior é o problema, maior é a glória da solução. Então, quando Jesus demonstra que aquele homem estava possesso de uma legião de demônios, a gente sabe que o milagre está vindo. E Jesus Cristo, ele não fica acovardado por causa dessa realidade. Pelo contrário, o milagre é feito. Ou seja, a glória do milagre, ela se torna mais clara, mais evidente, quando fica demonstrada o tamanho, né, o tamanho do problema. Versículo 10, nós vemos que esses demônios, eles pedem que não os mandasse para fora do país. De novo, é interessante nós vermos isso. Já foi descrito que aquela região ali era uma região de cavernas, de sepulturas. Os demônios tinham ali uma certa influência
gostavam daquele local, de repente já estavam ali atormentando há muito tempo, e o pedido deles foi: Senhor, tudo bem, nos expulse, mas não deixa sair daqui, não. A gente quer permanecer aqui. Muito poderia ser dito, irmão, sobre esse pedido, mas o que eu quero deixar claro aqui é: perceba que tudo que os demônios querem, eles pedem a Jesus. Satanás não faz nada que não esteja debaixo da permissão do Senhor. Satanás não faz nada, Satanás e seus demônios, nada pode fazer se isso não estiver debaixo de uma vontade permissiva de Deus, debaixo dos propósitos do Senhor. Uma outra maneira de falar isso é dizer que Satanás não pega Deus de surpresa. Deus não é surpreendido por nada que o reino das trevas faz. Pelo contrário, tudo está no controle. E Deus vai levar a história para onde Ele quer. Precisamos compreender isso. Pedido deles, mais um pedido. Peço que nos mande para aqueles porcos que estão pastando ali no monte. E Jesus permite. E aí nós vemos agora o milagre sendo feito. Todos os espíritos imundos saem daquele homem, entram nos porcos, e uma manada, que o texto nos diz, era cerca de 2.000 porcos. Um por um, vão se jogando no precipício, entram no mar e ali são afogados. Milagre feito. A misericórdia poderosa, a autoridade, a misericórdia soberana, impacta, transforma a vida desse homem que estava oprimido, influenciado por milhares de demônios. Mas louvado seja o Senhor, que esse homem teve um encontro com Jesus Cristo. O texto nos diz mais na frente, no versículo 15, que quando outras pessoas chegaram para testemunhar aquele milagre, esse homem estava agora assentado, vestido em perfeito juízo. É o mesmo homem que antes estava nu, isolado, gritando, ferindo-se a si mesmo com pedras e ninguém poderia segurá-lo. Agora está ali, assentado aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Irmãos, não tem situação espiritual que esteja fora do poder de Jesus. Não tem, irmãos, não tem caso difícil para a graça do Senhor. Não tem. Pense na história da igreja. Pense na palavra do Senhor, uma pessoa como Paulo, uma pessoa como aquele homem que odiava os cristãos, que perseguia a igreja, e como a graça soberana do Senhor o atingiu e o transformou de um perseguidor em um perseguido por causa do evangelho. É essa a operação, irmãos. A operação da misericórdia do Senhor que atingiu a vida deste homem. Está ali agora assentado aos pés de Cristo. Está ali vestido em perfeito juízo, no domínio da sua mente. E agora ouvindo e se rendendo aos pés de Cristo Jesus. Milagre realizado. Louvado seja Deus por isso. Nós já contemplamos aqui a situação miserável que aquele homem estava. Falamos sobre a misericórdia poderosa de Jesus. Mas o texto tem os seus desdobramentos a partir do versículo 14. No versículo 14, irmãos, nós lemos que os que tratavam dos porcos fugiram. Viram, imagine você está cuidando de um rebanho de porco. Uma manada ali, tem 2.000 porcos no seu poder ali. Certamente eram funcionários, né? Eram cuidadores somente. E de repente os porcos começam a ficar agitados, agindo de maneira estranha, e todos se lançam no precipício. Eu fico imaginando, né? Imagine se fosse no seu turno. O que você ia falar? Eles fugiram imediatamente e foram anunciar na cidade, pelos campos. É claro que essa notícia chamou muita atenção. O versículo 14 continua dizendo que o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram Jesus, o endemoniado, que não estava mais endemoniado, mas estava agora ali, tranquilo, assentado, vestido.
bonitinho ali, aos pés de Cristo. Qual foi a reação dessas pessoas? A reação dessas pessoas, irmãos, é que, ao olharem a vida daquele homem, transformado, impactado pela graça do Senhor, mas quando ficaram ouvindo, nos diz o versículo 16, também a respeito dos porcos, nos diz o versículo seguinte, começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Se nós estamos falando sobre misericórdia, irmãos, e como eu disse, a misericórdia que só Jesus Cristo pode dar, nós vemos como esse homem, mesmo tendo sido liberto das amarras de Satanás, mesmo tendo sido alcançado pela misericórdia poderosa de Cristo Jesus, ele não encontra misericórdia dos seus conterrâneos. Essas pessoas que vieram testemunhar o milagre, que viram ali o milagre, o resultado do milagre com os seus próprios olhos, deram mais atenção ao prejuízo financeiro e o transtorno que a morte daqueles 2.000 porcos causou do que a transformação daquele homem. Princípios invertidos, prioridades trocadas. Perceba se não é muitas vezes o que nós encontramos nesse mundo caído. Pessoas que não estão preocupadas no bem das outras, que não estão interessadas em compreender o poder transformador do Evangelho. Os princípios são outros, as prioridades são outras, os valores são outros. O valor aqui claramente é um valor financeiro. Expulsaram Jesus. Expulsaram aquele que fez o milagre, expulsaram aquele que está trazendo novidade de vida, expulsaram aquele que está trazendo uma mensagem transformadora, que transformou claramente a vida daquele homem, porque ele causou algum prejuízo. Deram mais valor aos bens do que à vida transformada. É nesse mundo que nós vivemos. A palavra do Senhor diz: maldito é o homem que confia no outro homem. Em que sentido isso? Nós não podemos, irmãos, encontrar a verdadeira misericórdia nesse mundo sem Cristo, sem um coração transformado, regenerado pela palavra do Senhor. Qualquer tipo de misericórdia que a gente encontre nesse mundo é uma misericórdia superficial, passageira. Esse homem, tendo aqui a oportunidade de ser abraçado mais uma vez por seus conterrâneos, antes vivia isolado, agora pode viver novamente em sociedade, pode reencontrar com seus familiares, com seus entes queridos, pode desfrutar de uma refeição tranquila, pode se assentar para ouvir o seu mestre. As pessoas, não importa a transformação. Não importa que a vida deste homem foi transformada, foi refeita em Cristo, não importa. Nós nos preocupamos com outras coisas. Aquela cidade estava tendo a oportunidade de receber o Evangelho, de receber o doador da vida, mas rejeitou a Cristo. Expulsaram a Jesus. É interessante que essa situação vai acontecer muitas vezes no ministério de Cristo. Ele faz um milagre em uma cidade, mas os corações permanecem duros, fechados. Aí de repente você pode estar pensando, mas é porque é uma terra de gentios, as pessoas não conhecem muito bem. Não, ele vai falar isso também de cidades do povo judeu. Lembra? Ai de ti, Cafarnaum. Você vai subir até o céu, você vai cair. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim, cidades judaicas. Jesus diz, se em Tiro e Sidom, cidades dos inimigos dos judeus, fossem feitos os milagres que em ti
foram feitos, há muito tempo eles teriam se convertido. Há muito tempo eles teriam se arrependido. Era muito comum Jesus não ser recebido em uma cidade. Essa é a realidade do coração endurecido de um ser humano, que se fecha à graça de Deus, que se fecha à misericórdia, e o resultado é que ele é incapaz de ser misericordioso, porque misericordioso de verdade só pode ser alguém que também foi alcançado pela misericórdia. Por outro lado, a gente vê como é uma contradição um crente que não é misericordioso. Um crente que entende que foi alcançado pela graça de Deus. Um crente que entende que sem Cristo ele estaria no império das trevas. Mas que também não é misericordioso com os irmãos. Não é misericordioso com aqueles que Deus colocou ao seu redor. É uma contradição. É uma tolice. A lógica, irmãos, é que aqueles que são alcançados pela misericórdia, eles também são misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, nos diz o Senhor. Esse homem, ele não encontra misericórdia nos habitantes daquela terra. As pessoas não acolheram o milagre, não deram a atenção, pelo contrário, expulsaram a Jesus. E o texto termina, aqui a partir do versículo 18, em uma outra cena, em um outro desdobramento. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Interessante aqui. Jesus está voltando para casa, depois de realizar o milagre, e depois agora de estar sendo expulso daquela cidade, não resta mais nada a fazer senão voltar para o barco e voltar para Cafarnaum. Atravessar o mar novamente e seguir o seu ministério na terra dos judeus. Mas esse homem agora restaurado tem um pedido a fazer. E nós temos aqui a curiosa situação, a curiosa passagem em que Jesus, ele atendeu todos os pedidos dos demônios e não atende o pedido do homem restaurado. Olha que interessante. Os demônios pediram, não me atormente, não me envie para fora do país, me manda para os porcos, e o Senhor atendeu a todos. Mas agora esse homem restaurado, crente no Senhor, que estava ali assentado aos pés de Cristo, ele faz um pedido também. Ele tem o direito também de pedir. Senhor, eu quero ir contigo. Eu quero ir para onde o Senhor vai. Eu quero andar com o Senhor, como esses homens que estão aqui com o Senhor. Que privilégio maravilhoso é esse de poder caminhar junto com aquele que está fazendo essa obra maravilhosa. Caminhar com aquele que transformou a minha vida, que me resgatou das trevas, me resgatou do poder de Satanás. Que privilégio, eu quero ir com o Senhor. Tem vaga para mim nesse barco? Jesus não permite. Versículo 19 nos diz, Jesus não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe. E nessa frase, irmãos, nós vemos mais uma vez a misericórdia de Cristo sendo manifesta aqui. Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Versículo 20 termina dizendo, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. A misericórdia de Cristo se revela agora, irmãos, na vida desse homem, e em ele se tornar uma testemunha dessa misericórdia. Ele foi alcançado por essa misericórdia soberana. Ele foi alcançado por essa misericórdia que não encontra obstáculo nenhum. Ele queria continuar aos pés de Cristo. Ele queria continuar vivendo com Jesus, como um discípulo, como aqueles homens que estavam ali com ele. Mas Jesus não permitiu, mas isso não é porque Cristo fechou a porta da misericórdia para ele. Pelo contrário, havia um lugar para aquele homem no reino de Deus. Ele sendo um gentio,
é ordenado agora a ir para a sua própria casa, ir para os seus parentes, para a sua família. Aqui tem um princípio muito claro, aquele princípio que nós devemos compreender, que nós devemos ser luz onde nós estamos. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. É um princípio muito bem estabelecido. Nós precisamos testemunhar, cuidar dos nossos. Você pai, você mãe, os seus filhos precisam ouvir o evangelho da sua boca. Precisam aprender com você a amar e honrar Jesus Cristo, a compreender que são pecadores e que precisam da graça do Senhor. Os nossos parentes são aqueles que primeiro podem ouvir o testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida. É um princípio muito bem estabelecido. Cada um de nós tem o seu campo missionário nesse sentido. Mas eu quero que você pense um pouco mais, de maneira mais abrangente aqui. Tudo bem, esse homem estava voltando para sua casa, para os seus parentes, para ser uma testemunha ali, no contexto dele. Mas perceba que do ponto de vista dos judeus, de Jesus e de seus discípulos, esse homem já era um segundo estágio. Esse homem já era alguém que foi alcançado num contexto diferente, num contexto transcultural, podemos dizer assim. E que agora vai ficar lá, sendo uma testemunha, sendo luz, onde Jesus não estaria com seus discípulos. Onde, de repente, não teria mais nenhuma testemunha do Evangelho. E esse homem agora está lá. A misericórdia de Cristo, irmãos, ela se manifesta não somente na vida única, exclusiva desse homem, mas a misericórdia de Cristo, ela é manifesta no Evangelho. Nessa boa notícia de que a misericórdia vem a nós, nos alcança, transforma a nossa vida, mas não fica somente conosco. Ela vai além. A graça de Deus, ela é sempre maior. Ela sempre vai além de nós. Todas essas pessoas, esse homem gerazeno, os discípulos ficaram na história, mas a misericórdia do Senhor no Evangelho continua impactando vidas e trazendo pessoas das trevas para a luz. É exatamente essa misericórdia que alcançou a minha vida e a sua vida. E assim como esse homem teve um papel a ponto de ele começar com os seus parentes, começar com a sua casa, mas o versículo 20 diz que ele foi além. Ele começou a proclamar em Decápolis, em toda aquela região, em todas aquelas 10 cidades. O quê? O que Jesus tinha feito. O que Jesus tinha feito. O resultado é que todos se admiravam. Você foi alcançado pela misericórdia do Senhor? Louve ao Senhor por isso. Agradeça ao Senhor por isso. Porque nenhum de nós merecia. Estávamos numa situação espiritual também miserável. Mas louvado seja Deus, que Cristo veio até nós, como veio até esse homem. Nos alcançou com a sua graça, com o seu poder, nos arrancando da morte para a vida, das trevas para a luz. E a partir desse momento, ele também nos convoca para sermos nós também instrumentos da sua misericórdia na pregação do Evangelho. Você tem uma pregação. Você tem um testemunho a dar. Jesus é muito claro. Vá para casa e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão, misericórdia de você. Mas pastor, eu não sei pregar. Você foi alcançado pela misericórdia do Senhor? Conte o que Jesus fez por você. Conte como Jesus teve compaixão de você. Isso começa em reconhecer que nós não merecemos. Que aquilo que temos em Cristo é pela graça.
Isso começa em reconhecer, irmãos, que a mesma misericórdia que nos alcançou, ela pode salvar outras pessoas, de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro que nós guardamos em vasos de barro. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo nos diz: o judeu, também o gentio. Pessoas que estavam perto, pessoas que estavam longe. Pessoas que estavam numa situação de miserabilidade. E que em Cristo Jesus podem não só serem restauradas, mas agora também estender essa misericórdia aos de casa, aos de perto, aos de longe. E o nosso desejo é que o Senhor continue nos usando, para que outras pessoas venham conhecer essa misericórdia, para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar. Senhor Deus bendito, muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Nesse texto nós aprendemos que um homem, um ser humano pode chegar numa situação espiritual terrível sem o Senhor. A tua palavra nos diz que sem Deus nós vivemos sem esperança, mortos em nossos delitos e pecados, vivendo o curso desse mundo, vivendo o curso de Satanás, sendo guiados pelos nossos pensamentos caídos, guiados pela nossa própria carne pecaminosa. Mas Cristo nos deu vida. Muito obrigado, Senhor, por isso. Esse homem estava vivendo uma situação terrível, profunda. Aos olhos humanos, sem solução, sem esperança. Até que Cristo Jesus desembarcou naquela cidade e trouxe vida, salvação, transformação. Muito obrigado, Pai, porque essa mesma misericórdia está acessível a nós. Talvez não tenhamos chegado ao extremo de uma possessão, mas sabemos, Pai, que todos nós estamos debaixo, Senhor, da tentação, das sugestões de Satanás, que opera neste mundo. A nossa alegria, Senhor, é que em Cristo Jesus nós fomos libertos. E o nosso pedido, Pai, é que essa misericórdia que nos alcançou possa também, Senhor, ser compartilhada por cada um de nós. Assim como esse homem teve o privilégio, Senhor, de se tornar um missionário, de se tornar uma testemunha daquilo que Jesus Cristo fez na vida dele. Também nós te pedimos, Pai, que essa mensagem esteja no nosso coração e na nossa boca, Senhor, para que outras pessoas, nossos familiares, nossos filhos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida de maneira sábia, não por acaso, que todas elas possam encontrar essa misericórdia, Senhor. Nos livra de sermos insensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Como aqueles homens que, testemunhando o milagre, fecharam os seus corações. Que, testemunhando o milagre, expulsaram aquele que tem poder sobre os demônios. Que não se alegraram com a vida transformada daquele homem, Senhor. Mas se preocuparam com outras coisas. Nos livra, Senhor, de agirmos dessa maneira. Pelo contrário, que possamos nos alegrar sempre com a transformação de vidas, com o novo nascimento, com pecadores
arrependidos, quebrantados aos pés do Senhor Jesus. Que possamos sempre nos alegrar, Senhor, com a vida que foi completamente transformada por Cristo, Senhor, porque somente Ele tem poder para fazer isso. Nos usa como instrumentos da Tua misericórdia, Senhor, porque fomos alcançados por misericórdia. Mesmo diante daqueles que viram o rosto para nós, que nos maltratam, que nos desprezam, Senhor, assim como desprezaram aquele homem. Que sejamos misericordiosos, Pai. Esse é o nosso desejo. Te agradecemos por este culto, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue conosco no resto dessa semana, nos abençoando, nos sustentando, Pai, nos dando força, Pai, para vencermos as tentações. Nessa luta contra o pecado, Senhor, possamos estar revestidos do Senhor, para resistir, Senhor, para vencer e apagar os dardos inflamados de Satanás, que ele lança sobre nossas vidas. E que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Cuida de todos nós. Nos dá uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. Esse é o nosso desejo, para a glória do Teu santo nome, Pai. Receba uma bênção, irmãos. E a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e sempre.